Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer estar com vocês neste domingo para meditar na palavra do Senhor. E hoje, o dia do Senhor, o dia que nós celebramos a libertação do pecado, da escravidão do pecado, efetuada por Jesus a favor do seu povo, nós vamos ler uma parte do Evangelho que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26, um texto que relata uma cura efetuada por Jesus, mas uma cura que em alguns aspectos foi diferente de todas as outras que ele havia realizado. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus para casa embora, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Essa cura, efetuada por Jesus, difere de outras que ele fez, porque ele precisou tocar 2 vezes no homem para que ele ficasse totalmente curado. Por que a cura não foi imediata? Jesus já havia curado leprosos, ressuscitado pessoas, curado paralíticos apenas com a sua voz, mas essa cura não foi imediata. Será que faltou poder em Jesus? Será que Jesus falhou? Será que faltou fé ao cego, por isso ele não foi curado de uma vez? O que nós vemos nesse texto relatado por Marcos é Jesus querendo ensinar alguma coisa aos seus discípulos. No capítulo 6 em diante, 2 capítulos antes, os discípulos presenciaram algumas coisas a respeito de Jesus. Viram uma multiplicação de pães, depois precisaram alimentar uma multidão e não manifestaram fé em Jesus como aquele que podia multiplicar pães, mas Jesus, pela segunda vez, multiplicou os pães. Uma vez estiveram em disputa com os fariseus, mas Jesus os repreendeu para tomar cuidado com a doutrina dos fariseus, e em uma segunda vez estavam novamente ouvindo os ensinos dos fariseus, e Jesus os repreendeu por isso. 2 vezes Jesus esteve com eles no mar. Uma vez veio andando sobre as águas, mostrando o seu poder sobre a natureza, e outra vez estando com eles ao barco, querendo guiá-los espiritualmente. Jesus havia feito uma cura, mas agora efetua a segunda cura. O alvo principal não era aquele cego. Jesus poderia curá-lo de uma vez só. O alvo eram os discípulos, que não tinham ainda uma fé madura em Jesus. Eles não entendiam de maneira perfeita, de maneira clara, o que Jesus era. Eles viam Jesus como um profeta, como um sacerdote, mas ainda faltava alguma coisa. E eles entenderam isso, porque quando nós observamos o capítulo 8, agora no versículo 29, Jesus pergunta aos discípulos: Vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro, falando pelos apóstolos, diz: Tu és o Cristo. Ou seja, depois de ver Jesus fazendo as coisas, às vezes até mais de uma vez, sem entender de fato quem Jesus era, agora eles compreenderam, eles viam e discerniam perfeitamente quem Jesus era, o Cristo, o Filho de Deus. Esse texto fala sobre aqueles que são cegos, mas pensam que enxergam. Alguns enxergam a Jesus como um profeta, alguns enxergam Jesus como um bom exemplo moral, alguns enxergam Jesus como um líder religioso, assim como existiram tantos outros na terra. Acontece que Jesus é mais do que isso. Ele é o Cristo. E ele precisa abrir os olhos espirituais do homem, precisa abrir o entendimento do coração para que as pessoas vejam Jesus como quem ele é, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Esse é o caminho para se encontrar a salvação, a vida abundante que Jesus promete. Não enxergá-lo como um religioso ou proponente de uma nova religião, mas enxergá-lo e compreendê-lo como o Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que enviou Jesus ao mundo para salvar aqueles que nele creem. O que nós pedimos é que esse mesmo milagre efetuado por aquele cego seja efetuado no coração daqueles que lhe pertencem, mas ainda estão sem enxergar ou enxergando parcialmente.
que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, abra os olhos para que as pessoas vejam e creiam em Jesus como quem Ele de fato é, o Salvador, o Teu Cristo. Assim nós oramos no nome dEle. Amém.